Fala, povo, vocês também? Vamos falar desse clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo 1, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pode ser essa pro torcedor do Flamengo? Antes de mais nada, queria perguntar para você, o que você acha dos dois treinadores? Você acha que o Sampaoli está fazendo um bom trabalho pro Flamengo? Está gostando? Torcedor do Flamengo, dá uma nota de 0 a 10. Torcedor do Corinthians, tá gostando do Luxemburgo? De 0 a 10. Você acha que o time tá evoluindo mesmo? Dá a sua nota aqui. Se quiser pausar o vídeo para escrever, beleza. Daí você volta aqui. Vamos falar do jogo primeiro, depois a gente fala da situação das equipes no campeonato. O jogo, evidentemente, que o Flamengo ia tomar, né, as ações, ia propor um jogo. O Corinthians, diferentemente do que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, né, se defendeu, mas tentou sair para o jogo também. Acho que muito pela função do Adson no meio-campo. É um jogador mais de meia de armação e isso facilitou, em alguns momentos, a saída de bola do Corinthians, né, do meio para o ataque. Já o Flamengo, evidentemente, quer sentir falta do Arrascaeta e sem o Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. Que time não vai sentir falta do Arrascaeta? Então faltava a criação. Em alguns momentos, me parece um Flamengo um pouco desorganizado, principalmente na hora de recompor. Claro, um pouco de lucidez na hora de armar. Mas a qualidade do time, né, o volume de jogo do Flamengo é muito superior que o do Corinthians no momento da temporada, né? Então, a imposição técnica e física em alguns momentos ficava muito evidente. Mas o Corinthians jogou bem, marcou bem, se propôs a fazer um jogo defensivo, não teve o Fagner, jogou com o Bruno como lateral direito e, claro, ele recompunha muito melhor numa linha de zaga, né? Então ficava um time muito mais fechado e mais alto, né? O Fagner é muito bom tecnicamente, é um cara que cruza, né? Acaba sendo um bom assistente, mas tem dificuldade na bola aérea. Eu acho que a segurança na bola aérea para o Corinthians tá fazendo falta, tanto que o gol sai na bola aérea. A ausência do Arrascaeta e Everton Ribeiro faz com que o Gerson tente chegar mais, né? Chegar mais no ataque, enfim. O Gabigol sempre procura jogo, é um jogador muito perigoso. O Pedro foi bem marcado pelo Gil, então essas dificuldades. Mas evidentemente, com o decorrer do tempo, empurrado pela torcida que lotou o Maracanã, que o Flamengo ia se impor, né? Que ia tentar tudo para cima do Corinthians. E não dá para falar que é sorte, né? Não dá para falar que é sorte. Vou explicar por quê. Bom, o Léo Pereira estava machucado, sentiu uma lesão, pediu para sair, mas não podia ser substituído porque o São Paulo já tinha feito 3 paradas para fazer as substituições. Então não podia mais entrar. E ele ficou ali jogando de centroavante. Aí a bola veio para ele e, tum, fez o gol de cabeça, subiu livre. Não é sorte. Se ele subiu livre, não é sorte. Duas questões no gol do Flamengo. Primeiro, o Romero deixou o Cebolinha cruzar, né? Ele ficou só cercando, Cebolinha dá um tapinha para a direita para ajeitar para o cruzamento e faz. E o Murilo não corre em cima do Léo Pereira. O Léo Pereira, mesmo machucado, debilitado, faz um gol heróico que dá vitória para o Flamengo, que chega a 3 vitórias seguidas na competição e agora alcança a 6ª colocação no campeonato com 12 pontos. Está 6 pontos atrás do Botafogo. É um time que volta para o campeonato, né? São 2 vitórias de diferença. Tem que pensar muito nos jogos, né, de 3 pontos, né, aqueles jogos com os times acima dele. E para baixo da tabela, o Flamengo não pode pensar em perder para time que está na zona de rebaixamento, né? Pelo menos o espírito tem que ser isso, né? Por mais que se respeite a equipe do Corinthians, tem que ter essa volúpia, saber que está melhor no campeonato, né? Essa é uma questão. Então o time vai ganhando uma forma, principalmente confiança, pelo que jogou contra o Fluminense, mesmo não tendo o resultado, né, um resultado positivo, o jogo foi 0 a 0, mas foi um time que se impôs. E de certa forma hoje, talvez até um pouco mais relaxado em alguns momentos, porque sabia que a fase do Corinthians é extremamente diferente do Fluminense, o time daria uma relaxada. Mas foi uma baita vitória porque o time se impôs e dá confiança para o trabalho do Sampaoli. Será que ele está fazendo um bom trabalho? Como eu disse, em alguns momentos eu acho o time um pouco desorganizado. Pelo lado do Corinthians, para tentar ver um lado com o copo mais cheio, em relação ao último jogo contra o Atlético Mineiro, teve uma baita evolução. O time tentou jogar. Só que para que um time tente defender e jogue para uma bola, não pode desperdiçar tanta chance. O Corinthians teve pelo menos umas 4, 5 chances, umas 2 delas nos pés do Yuri Alberto, que não está numa fase de marcar gol. E isso cai em cima da equipe toda e que vem sofrendo, né, com uma sequência. É um jogo, uma vitória, um jogo com um empate, uma derrota, um empate, uma derrota.
O Corinthians só venceu uma partida no campeonato, que foi contra o Cruzeiro na primeira rodada. Mas o copo mais vazio é que o time está na zona de rebaixamento. Se o Cuiabá venceu o Cruzeiro amanhã fora de casa, fechando a rodada nessa segunda-feira, o Corinthians pode ser o antepenúltimo colocado, né? É o 18º colocado na zona de rebaixamento. E é um maio terrível, né? Porque o Corinthians sai para jogar Libertadores contra o Argentino Júnior precisando vencer. A questão é que o time realmente melhorou de um jogo para o outro. Agora eu pergunto para você, torcedor corintiano, você está mais confiante? Né? Porque eu vejo todo mundo falando que acho que o jogo poderia ter sido empate, 0-0, pelo que as duas equipes apresentou e pela maneira que o Corinthians se comportou. Não falta luta para o time do Corinthians. Tá faltando bola mesmo. Falta a bola entrar. Talvez uma hora a bola comece a bater mais na trave e entrar para o Corinthians, mas não foi nesse momento, não está sendo nesse momento de maio. A pergunta que eu faço para você, para saber a sua opinião, você trocaria de treinador? Se não se classificar na Libertadores, na Copa do Brasil, essa sequência de zona de rebaixamento, o Mano pode estar caindo, hein? Fica a pergunta. Responde aí. Se inscreve no canal Alexandre Oliveira Jornalista, curte esse vídeo e aciona o sininho para receber notificações. Tem sempre um vídeo novo depois de um jogo legal para a gente comentar aqui, tá? E eu quero saber a sua opinião. Fala aí do jogo, fala do momento das duas equipes, beleza? A gente se vê.